florestas mortais. Casas assombradas. Montanhas de onde os visitantes nunca saem vivos. Existem coisas como locais amaldiçoados. Lugares que realmente nascem ruins. Há quem acredite nisso. Tal noção não só é possível, mas realmente existem milhares desses lugares ao nosso redor. Mas como um local aparentemente inocente, como um parque de diversões, poderia ser considerado amaldiçoado? Bom, é isso que vamos tentar descobrir. No centro do Japão, 100 quilômetros a sudoeste de Tóquio, fica a floresta Aokigahara. Localizada na base do Monte Fuji, é sagrada para os japoneses. Embora acreditem que esses bosques deixaram de ser um local sagrado e se tornaram lugar do mal. A cada ano, um número extremamente alto de pessoas vem aqui para acabar com as próprias vidas. Tantas que o lugar ficou conhecido como a Floresta Suicida. Quando caminhamos por qualquer outro bosque ou floresta, ouvimos pássaros ou farfalhar das folhas, todo tipo de coisa, mas não na Floresta Suicida. Lá só tem um completo e absoluto silêncio. Não vi outra coisa viva além daquelas árvores e não ouvi absolutamente nada. O silêncio é a primeira coisa que notamos. É uma sensação bem diferente. Isso meio que aumenta a ansiedade. Muitos moradores dizem que quando eram crianças foram instruídos a nunca irem lá. É um lugar escuro e assustador, não é um lugar para você, fique longe de lá. Ogikahara se traduz literalmente como o Campo das Árvores Verdes. Essa floresta também é conhecida como Jukai, o Mar das Árvores. Muitas pessoas cometem suicídio, tipicamente por enforcamento ou também por overdose de medicamentos prescritos. As autoridades pararam de divulgar os números para não incentivar mais pessoas a irem para lá, mas o lugar realmente atrai suicidas. Na entrada do parque há placas aconselhando aqueles que entram na floresta com pensamentos suicidas a parar e voltar. É um aviso para impedir que as pessoas sejam engolidas pela escuridão do lugar. Uma escuridão da qual não há retorno. As placas dizem às pessoas, por favor, não cometa suicídio, pense nos seus pais, na sua família e fornecem informações sobre quem chamar, se precisarem de ajuda. Está bem claro que é uma preocupação, eles sabem que há um problema e pedem, por favor, não faça isso. E essas placas estão por toda parte, lembrando a magnitude do problema. Ogikahara também é uma floresta sem acampamento, então acampar é estritamente proibido. Mas as pessoas que pensam em suicídio às vezes trazem barracas. Há muitos pertences dos falecidos na floresta, de objetos pessoais a linhas que marcam o caminho que seguiram. Parte da mística da Floresta Suicida é que muitas vezes as pessoas que querem cometer suicídio trazem fitas, porque não decidiram se querem mesmo fazer isso. Eles prendem a fita e, se mudarem de ideia, podem encontrar a saída. Se não mudarem de ideia, no fim dessa fita você encontra um corpo. A Floresta Suicida tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Mas, ao contrário de outros lugares, como a ponte Golden Gate ou as cataratas do Niágara, onde as pessoas pulam para a morte, aqui eles experimentam um método diferente de liberação, sem dúvida, mais perturbador. Então, de acordo com a crença japonesa, qualquer pessoa que falece deve receber um tratamento ritual adequado para fazer a transição
para o mundo dos mortos. Se não receberem esses ritos específicos, geralmente budistas, acreditam que a alma da pessoa falecida permanece no plano físico da existência. Se alguém comete suicídio no local, acredita-se que o yurei, o fantasma, fica preso no local em que o suicídio foi cometido. E o lugar vira um ponto de perigo em potencial para outras pessoas que passam por ali. Elas podem ser atraídas pelo yurei, que as influencia de alguma forma a cometer suicídio. Aokigahara ser um ponto de suicídio é um fenômeno relativamente recente que ocorreu nos anos de 1960. Remonta a um livro chamado The Tower of Waves, em que os dois protagonistas não puderam viver o seu grande amor. Então, decidiram cometer suicídios juntos nessa floresta. E essa é uma das razões para a floresta se tornar um ponto de suicídio muito famoso. É estranho que digam que encontraram cerca de 100 corpos por ano naquele lugar. Isso nos faz perguntar, é aquele lugar em si que atrai as pessoas a irem até lá para cometer suicídio? Antes devia ser só uma floresta densa, mas à medida que mais e mais pessoas se matam no lugar, acho que o mal permeia todo o local e provavelmente afeta as pessoas que andam ali. O mal permeia a atmosfera. Uma noção tão extraordinária e assustadora seria verdadeira. Acho que todo mundo já foi a um determinado local e se sentiu desconfortável. Não sabemos exatamente o porquê, mas simplesmente não nos sentimos bem. É como se houvesse algo errado, uma sensação ruim, como se tivesse algo maligno. Há certas regiões em que coisas ruins aconteceram e podemos sentir isso. Nós precisamos entender que o corpo humano é um dos equipamentos científicos mais avançados que existem. Há tantos tipos de sensores no corpo. Nós podemos cheirar, ouvir, provar, sentir. E toda essa informação que recebemos do ambiente nos faz sentir de determinado modo naquele lugar ou momento. Então, se o seu corpo não se sente bem e o seu cérebro lhe diz que há algo errado ali, é possível que seja um local ruim. Nos últimos anos, os cientistas que estudaram o fenômeno mórbido da chamada floresta suicida do Japão sugeriram que a resposta para o mistério poderia ser não paranormal, mas geológica. Uma das coisas interessantes na floresta suicida é que ela não existia até a última grande erupção do Monte Fuji, que ocorreu há mais de 1000 anos. Isso foi o que criou um enorme leito de lava que acabou endurecendo. Há câmaras dentro do chão. E nessas câmaras é que as pessoas entram e cometem suicídio. Algumas tomam comprimidos e se deitam. Então é comum encontrar um corpo dentro de uma dessas câmaras. Existe a possibilidade de que a região vulcânica, as rochas de basalto, possam conter algum tipo de material piezoelétrico, que gera campos elétricos e magnéticos. E também é sabido que os campos eletromagnéticos afetam a atividade cerebral. Eu acho pelas evidências que esse campo geomagnético tem algum impacto na depressão em massa. A conexão entre anomalias magnéticas e reações químicas no cérebro pode levar a um tipo de depressão que aumentaria o suicídio. Imagine uma pessoa que é suicida ou pensa em suicídio, mas não se sente à vontade com a ideia e se muda para uma dessas áreas. Então essa interação agora a deixaria confortável o suficiente para cometer suicídio. Centenas de suicídios poderiam ser resultado de anomalias magnéticas no cérebro, causadas pelas propriedades únicas da rocha vulcânica. Ou, como muitos japoneses acreditam, a causa poderia ser algo ainda mais incrível. Há um velho ditado que diz que o que fazemos na vida ecoa na eternidade.
E se tivermos uma floresta em que centenas de pessoas vão até lá para cometer suicídio por mais de 60 anos? A energia sombria das almas que partiram estaria vagando por ali? E essa energia poderia estar atraindo pessoas para irem à floresta? Almas trágicas dos falecidos, atraindo outros para se juntarem a eles. Uma noção absurda, talvez. Mas não é mais bizarra do que o que tem acontecido na floresta de Aokigahara nas últimas 6 décadas. E não menos perturbadora do que o que aconteceu com um grupo de montanhistas no topo de uma montanha a quase 6.000 quilômetros de distância. Uma montanha que os locais apelidaram de Não Vá Lá. Janeiro de 1959. 9 alpinistas do Instituto Politécnico de Ural embarcaram numa perigosa jornada pelos montes Urais da Rússia. Seu destino? Um pico remoto conhecido como Otorten, que no idioma local Mansi significa não vá lá. Eles partiram numa caminhada muito extenuante, numa missão para mostrar que a montanha poderia ser conquistada. Pelo que sabemos, todos eram experientes. Igor Dyatlov, que estava no comando do grupo, já tinha realizado 7 missões semelhantes. Eles deveriam estudar a montanha para mostrar que podiam suportar o frio extremo desse lugar desolado e voltar. Alguns dias depois, os montanhistas atravessam uma passagem de montanha com ventos fortes e pouca visibilidade, fazendo com que se desviem do curso por quilômetros. Percebendo seu erro e diante do frio intenso da noite seguinte, eles decidem parar e acampar numa encosta chamada Kilat Salu, que em Mansi significa a Montanha dos Mortos. É uma área em que venta muito. Quando digo muito é porque os ventos lá são horríveis. E eles não deveriam ter acampado naquela encosta. Poderiam ter feito isso facilmente a 100 metros ali, na floresta. Eles foram contra todo o conhecimento que os rastreadores experientes deveriam ter. Então, por que montar um acampamento ali? O que os incentivou, ninguém sabe. Semanas depois, quando fica claro que o grupo não vai retornar da expedição, é iniciada uma operação militar de busca e salvamento. Eles encontram um acampamento abandonado e uma barraca que foi rasgada em pedaços. Curiosamente, os investigadores determinam que a barraca foi cortada e rasgada por dentro, e o grupo parece ter fugido de meias ou descalços. Estamos lidando com um grupo de montanhistas experientes que fugiu da barraca no meio da noite sem qualquer motivo, a menos que algo tenha acontecido em suas mentes. Em busca dos montanhistas, os investigadores chegam à entrada de uma floresta próxima, e o que eles encontram desafia a explicação há mais de 50 anos. 4 deles foram encontrados no início e 5 só mais tarde. E cada um morreu de um jeito. Alguns morreram de exposição e estavam intactos. Outros estavam completamente vestidos. A maioria estava nua, por assim dizer. Outros tinham feridas horríveis. Os ossos foram esmagados dentro de seus corpos. Outros tiveram o crânio esmagado. Uma mulher perdeu a língua e partes do rosto. Outros foram queimados, como se alguém ou eles mesmos tivessem queimado os pés. Eles fugiram como se alguma força os tivesse assustado. As causas oficiais da morte dos montanhistas são de que 6 morreram de hipotermia e outros 3 por ferimentos fatais causados por uma força desconhecida. Mas o inquérito foi interrompido pelo governo soviético e o investigador-chefe se recusou a assinar o relatório final. Inicialmente havia 2 investigadores que foram instruídos a calar a boca e encerrar o caso, com a determinação de que a causa da morte era uma força invisível da natureza. E ponto final. Em alguns casos, o fato de terem morrido pelo frio intenso, tudo bem, isso faz sentido. Estavam numa região congelante. Mas e as outras pessoas? Crânios fraturados, pulmões esmagados, tem algo estranho aqui. Qual força desconhecida
infligiu danos tão brutais e grotescos a essas vítimas. Enquanto alguns especulam que poderia ter sido uma avalanche ou até um ataque de tribos Mansi, não há nenhuma evidência que sustente a teoria. Outros falam em lendas locais de algum tipo de monstro, uma criatura capaz de despedaçar as pessoas com sua voz. Há descrições de nativos Mansi avisando as pessoas para não irem a essa montanha, não irem a essa área, porque os sons que vêm de lá podem matar. A entidade que vive naquela montanha emite sons horríveis e estridentes que podem destruir os seres humanos. Recentemente, surgiu uma nova teoria que sugere que essa passagem nas montanhas pode ser tão mortal quanto o nome Mansi implica. Não por causa de algum monstro sobrenatural, mas por uma razão surpreendentemente científica. É uma passagem onde venta muito nos Montes Urais. Em 2014 foi realizado um estudo que mostrou que o vento, por causa da topografia, provocava um som de baixa frequência, um zumbido. E o som de baixa frequência pode fazer o globo ocular vibrar, pode fazer com que as pessoas vejam sombras pelo canto dos olhos, ainda mais em um ambiente desolado como onde estavam, para começar. Bom, as dimensões e a física da passagem certamente geram frequências muito baixas, que é exatamente o que é o infrassom. O infrassom se refere a qualquer som abaixo da nossa audição normal. Mas o som em si são ondas de pressão e vibrações do ar. Então o corpo ainda detecta, os ouvidos ainda reagem, os tímpanos ainda se movem e isso ainda gera sinais elétricos no cérebro. Então há impactos nos infrassons que ainda não são compreendidos totalmente. Ser exposto a esse som cansa o corpo. E qualquer tipo de fadiga a longo prazo pode causar psicose significativa. Na verdade, houve vários casos na Estação Espacial Mir em que os cosmonautas russos foram expostos a várias vibrações, e isso os levou a ter psicose. Tem um amigo que trabalhou em consoles para a Mir, e ele disse que uma vez um cosmonauta puxou uma faca para os outros cosmonautas por causa desse tipo de exposição. Não é como uma pedra caindo na cabeça de alguém, acontece dentro de suas mentes. Um infrassom é uma arma poderosa e aparentemente afeta quem vai para a montanha. Por isso, agora é uma hipótese cada vez mais explorada na Rússia sobre a causa da morte do grupo de Dyatlov. Não estou de acordo com a teoria de que ventos fortes criaram uma atmosfera em que essas pessoas enlouqueceram. Acho que havia algo mais acontecendo, algo muito mal e estranho que aconteceu com esses 9 montanhistas. E espero que tenhamos as respostas, ou talvez não desejemos a resposta por ser tão hedionda e tão maligna. Acho que não queremos saber. Os ventos fortes da passagem de Dyatlov criaram um ruído de baixa frequência que fez com que os montanhistas perdessem a cabeça e se matassem brutalmente? Ou será que um monstro misterioso e desconhecido foi responsável pela morte deles? Para os homens e mulheres, cujos corpos foram encontrados mutilados, a questão é acadêmica. Para eles, alguma coisa maligna aconteceu ali. E é o mal que não é encontrado só no topo de montanhas, mas ao nosso lado. E muitas vezes nos lugares mais improváveis. Condado de Mercer, Virgínia Ocidental. Aqui, na margem do lago Shawnee, ficam os restos abandonados do que antes era um parque de diversões familiar simples e saudável. Inaugurado em 1926, o parque prosperou por décadas, até que foi fechado em 1966. Segundo os historiadores locais, a razão do fechamento foi que o que começou como um playground para crianças tornou-se o local de inúmeros incidentes trágicos e perturbadores.
Em 1940, uma menininha estava nos balanços e um caminhão de entrega estava descarregando refrigerante na lanchonete. E enquanto trabalhava, ele deu ré, atingindo os balanços e matando a menina. Eles tentaram esconder porque uma criança tinha morrido. Mas ela não foi a única criança que morreu. Várias crianças se afogaram aqui. Uma delas é uma história muito triste e espero que isso não aconteça hoje em dia. Uma mãe trouxe o filho